Bom, irmãos, como nós fizemos na semana passada, ficamos agora de dar fechamento sobre o assunto do porquê os testemunhas de Jeová não acreditam, não creem na Trindade, quais são as alegações. Nós fizemos um breve aprofundamento a respeito de como surgiu essa seita, de como eles proliferaram a crença deles durante todo esse tempo. Tratamos também sobre algumas alegações, foram 4 alegações, do porquê eles não criam na doutrina da Trindade. E hoje nós vamos dar continuidade a outras alegações, mas principalmente agora em relação à pessoa de Jesus Cristo, tá? Do porquê eles refutam a Trindade e também porque eles envolvem Cristo, creem que Cristo não é o Deus Todo-Poderoso. Nós fizemos algumas pesquisas a respeito do que eles falavam sobre Cristo. Essas pesquisas, inclusive, foram feitas no próprio acervo deles, das revistas que eles constantemente publicam para doutrinação. E nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos passar algumas objeções. Ao ler, por exemplo, o livro Raciocínios à Base das Escrituras, que foi publicado por eles, depois, se os irmãos quiserem pesquisar esse livro, Raciocínios à Base das Escrituras, na página 120 desse livro, eles afirmam que Deus, o Pai, é o Todo-Poderoso e que Jesus é um Deus em minúsculo poderoso. O Pai é o Todo-Poderoso e Jesus em minúsculo é um Deus poderoso. E que o Espírito Santo nada mais é do que uma força ativa. É uma força ativa de Deus. Então eles fazem a seguinte pergunta: quem é Deus? O Ser Supremo, cujo nome distintivo é Jeová. E em contraste com o verdadeiro Deus, há muitos deuses. Em contraste com o verdadeiro Deus, Jeová, eles creem que há muitos deuses. E alguns desses fizeram de si mesmo deuses, e outros foram feitos objetos de adoração pelos que servem. É o que está no livro Raciocínios à Base das Escrituras. Já na publicação do Homem em Busca de Deus, na página 356, eles afirmam que as testemunhas de Jeová creem que Jeová é o inigualável, soberano Senhor do universo. E alegam ainda que, sem dúvida, a doutrina da Trindade confundiu e diluiu o entendimento das pessoas a respeito da verdadeira posição de Deus, e que essa doutrina impede que as pessoas conheçam com exatidão o soberano universal, Jeová Deus. Também na publicação deles, do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 40, eles continuam com a alegação de que a doutrina da Trindade não é ensinada na Bíblia. E nós já falamos sobre isso na aula passada. Argumentam ainda os testemunhos de Jeová em seu livro, em sua publicação com o título Em que creem as testemunhas de Jeová, na página 2 a 3 deste livro, eles argumentam que não creem que Jesus seja igual ao Pai, como ensina a doutrina da Trindade. Em vez disso, cremos que ele foi criado por Deus, que Jesus foi criado por Deus e que ele está subordinado a Deus. Tá? Na página 2 e 3 desse editorial, em que crê as testemunhas de Jeová. E a pergunta: Jesus
é, na verdade, Deus? E a resposta deles: não. Jesus nunca se considerou igual a Deus. Pelo contrário, ele, repetidas vezes, mostrou que era submisso a Jeová. Essas são as alegações. Por exemplo, ele referiu-se a Jeová como meu Deus e o único verdadeiro Deus. Mateus 27:46. A irmã Nalva pode ler para nós? João 17:3. Pode ler, Renato? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então eles, através desse versículo, né, Jesus crucificado, eles creem que ao Jesus clamar por Deus como meu Deus, então eles já supõem que Jesus é submisso a Deus, né? E que ele não é Deus, porque como sendo Deus, ele clama pelo meu Deus. Tá? E João capítulo 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então eles fazem essa separação, né? E conheçam a Deus, né, por um único Deus verdadeiro e a Jesus. Então aqui alegam que Jesus, através desses versículos, não é Deus. E continuam afirmando que somente alguém subordinado a outra pessoa usaria essas expressões para se referir a ela. E, por exemplo, um funcionário que se refere a seu empregador como meu chefe ou o responsável está assumindo, né, claramente uma posição inferior ao seu chefe. Só que nós podemos observar, né, sobre a submissão de Jesus em João capítulo 14, versículo 28. Se puder ler também, Renato. 14, 28. Isso. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. O que nós entendemos daqui? Né? E usam a própria alegação de Cristo para dizer: o Pai é maior do que eu. Então aqui nós encontramos uma suposta inferioridade de Cristo. Só que quando nós vemos Jesus dizer dessa forma, subentende-se, né, na verdade, na posição de servo, uma posição de humilhação a qual ele se submeteu. Né, na qual ele se submeteu e de forma voluntária. Tá? Nada tem a ver com a essência, nada tem a ver com a natureza divina de Cristo. Não tem nada a ver. Essa submissão que foi exposta aqui é uma humilhação a qual Jesus ele se submeteu voluntariamente, né, se fazendo homem, e que isso nada tem a ver com a sua essência. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8, irmã Nalva. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Amém? Não temos uma demonstração mais clara, né, do que o apóstolo Paulo fez. Que Jesus, na forma de Deus, né, sendo em forma de Deus, qual foi a posição dele? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que na verdade Jesus fez? Ele se esvaziou. Né? Ele se esvaziou e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E ele, na forma de homem, ele se humilhou.
e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Amém? Então aqui nós vemos novamente a própria humilhação de Cristo e humilhação voluntária. Porque ele, sendo rico, por amor a quem? Por amor a nós, ele se fez pobre. E isso por quê? Para que pela pobreza nós enriquecêssemos. Então, nessa posição, se formos ver também em Hebreus 2, capítulo 2, versículo 6, nós vemos que Jesus se fez menor, inclusive, que os anjos. Nessa posição, Jesus também era menor que os anjos. Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 9. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: Que é o homem, para que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Amém. Então nós vemos aqui que é necessário, né, irmãos? Era necessário. Já no final do versículo, o que nós encontramos? Nós encontramos um Jesus que, sendo Deus, se fez um pouco menor do que os anjos. Se fez um pouco menor do que os anjos. E por quê? O versículo mesmo nos dá a explicação. Por causa da paixão da morte. Para que pela graça de Deus, ele provasse a morte. Mas não a morte apenas por ele, a morte por todos. E aqui é a palavra-chave também, né? Para que ele provasse a morte por todos. E em relação aos humanos, nós vemos então que os anjos eles são maiores em poder e força, né? Em força e em poder. E é justamente por isso que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, porque ele, em forma de um homem, os anjos são maiores em força e em poder. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então, sendo menor que os anjos, Jesus podia dizer, sem prejuízo da sua natureza divina, que o Pai era maior do que ele. Tá? Jesus, então, podia dizer desta forma que o Pai, sim, era maior do que ele. Jesus também mostrou que ele e Deus não são a mesma pessoa. E certa vez, ele disse a opositores que desafiaram sua autoridade: na vossa própria lei está escrito, isso aqui dizendo os testemunhos de Jeová, o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou um que dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. João capítulo 8, versículo 17 e 18. Então, através desse versículo, né, o testemunho de 2 homens é verdadeiro, eu sou um que dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Eles entendem que Jesus e Jeová, através disso, são pessoas distintas, né? Senão, como seriam consideradas 2 testemunhas? Como eles seriam considerados 2 testemunhas se 2 testemunhas se eles fossem um só, considerados 2? Só que nós vemos que esse argumento ele revela, de fato, uma certa ignorância do que é a doutrina da Trindade. Falta um pouco de estudo da parte deles, porque nós não acreditamos
que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo sejam a mesma pessoa. Nós não acreditamos desta forma. Na própria oração de Jesus, nós encontramos o Filho dialogando com o Pai. Na própria oração de Jesus, nós encontramos esse diálogo entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai, pedindo para que fosse feita a vontade de Deus, a vontade do Pai, e não a vontade do Filho. Lucas 22:42, pode ler, Renato. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém. Irmãos, há algum impedimento para que o Filho dialogasse com o Pai? Nós não encontramos nada em relação a isso na Bíblia. Não há nenhum impedimento para que o Filho dialogasse com o Pai. Na própria encarnação, Jesus participou das experiências humanas, menos do pecado. Jesus, como todo e qualquer humano, ele tinha necessidades espirituais. Era necessário esse diálogo com o Pai. Tá? Ele precisava ter contato com o Pai. Mateus capítulo 4, versículo 4. Irmã Nalva, Mateus capítulo 4, versículo 4. Renato, João capítulo 4, versículo 34. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. João 4, 34. Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Então nós vemos aqui que há de fato o diálogo com o Pai e em nenhum momento Jesus deixa de participar da natureza divina. Em nenhum momento Jesus deixa de participar da natureza divina. Porque ele mesmo disse lá em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Consideram ainda os testemunhos de Jeová que Jesus Cristo é o primogênito de Jeová. O que eles querem dizer com isso? Que Jesus é a primeira criação de Deus. Acreditam dessa forma. Que Jesus é a primeira criação de Deus. Que ele é seu unigênito, isto é, aquele que foi criado diretamente por Deus. Sendo filho de Deus, ele é submisso e inferior ao Pai, porque ele foi criado. Recebeu o nome de Miguel e o título de arcanjo, que é o anjo principal. É um Deus no minúsculo. E comparam, assim como Satanás, no sentido de ser poderoso. É Deus poderoso, mas nunca um Deus todo-poderoso, como Jeová é. Afirmam que ele morreu numa estaca, não numa cruz, que ele ressuscitou em espírito, não houve a ressurreição fisicamente, e que ele voltou invisivelmente em 1914, e que somente os testemunhos de Jeová o viram com os olhos de entendimento. Somente eles tiveram essa visão com olhos de entendimento. E que hoje, através do corpo governante, ele exerce a sua chefia sobre a organização. Vamos ler em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. E eles usam esse versículo como base a alegar que Jesus é o primogênito da criação, que Jesus foi criado. Pode ler, irmão Renato. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, pegam esse versículo esparso e afirmam que Jesus foi criado. Só que agora nós vamos ler o texto do capítulo 1, versículo 14 ao 18. Do versículo 14 ao 18 e vamos entender. Pode ler? Do versículo 14 ao versículo 18. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber,
a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém. Irmãos, após o versículo 15, Paulo deixou bem claro, por meio da inspiração, as coisas foram criadas por meio de quem? Por meio de Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados e potestades. Tudo foi criado por quem? Por Cristo. É meio contraditório, não é? Tudo foi criado por ele e para ele. E olha o verso de em diante. E ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo. E é primogênito dentre os mortos. Se nós formos levar a questão de primogênito de toda a criação, de forma literal, ao pé da letra, ao rigor do que está escrito aqui, o que quer dizer, então, primogênito dentre todos os mortos? Ele foi o primeiro a morrer? Jesus não foi o primeiro a morrer. Primogênito entre todos os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, longe de significar nesse texto, né, primeiro criado, primogênito de toda a criação, ou o primeiro de uma série de criação, o termo primogênito aqui, irmãos, é um título que indica, né, que nos traz a clareza de preeminência. Que Jesus é preeminente em tudo. Né? O primogênito aqui significa isso, preeminência. Significa primazia. Tá? Apontando assim para a soberania de Cristo sobre toda a criação. Pois segundo os versículos seguintes que nós lemos, ele criou todas as coisas, não podendo ser, portanto, ele uma criatura. Como que uma criatura cria todas as coisas? Outro ponto importante é que esse texto de Colossenses é uma aplicação dos Salmos 89 e 27. Também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Irmãos, esse salmo é um salmo messiânico, né? E originalmente esse salmo foi aplicado a quem? O rei Davi, né? Que era o caçula da família. Rei Davi, que era o caçula da família. E se nós formos ler o versículo, fala, meu primogênito. Se Davi tinha irmãos, e ele era, na verdade, o caçula da família, como ele era considerado primogênito? Salmos 89 e 20. Nós vamos ver que está falando justamente aqui também, apontando Davi, Salmos 89 e 20. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi. Então nós vemos que, segundo esse salmo, Deus o colocara como primogênito. E ele explica o porquê. O mais excelso dos reis da terra. Que equivale ao título de Rei dos Reis. Apocalipse 17, 14, agora apontando Cristo. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Amém. O que nós vemos aqui, irmãos? Na verdade,
Em relação à primogenitura, principalmente aplicada nesses versículos, está implícito a ideia da soberania, né? Está implícito a ideia de uma realeza. Assim, o termo primogênito fala da soberania de Cristo sobre tudo e sobre todos, e não que ele foi o primeiro de uma série de criações. Quando eles falam também em relação a Jesus ser o unigênito, né, que ele é o primeiro, né, o único criado diretamente por Deus, e que ele é submisso e inferior ao Pai, na verdade, este título fala de uma singularidade de Jesus. De uma singularidade de Jesus, o eterno Filho de Deus. Ele é único e não há ninguém semelhante a ele. Essa palavra, ela é composta por mono, né, no grego, por mono, que é único, e genos, que é tipo, ênfase, né, tipo, espécie. E isso é para dar uma ênfase na primeira parte, que é o único, o que implica a ideia de ser singular. Tal como acontece, por exemplo, lá em Hebreus 11:17. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. E aqui a pergunta é: Abraão só teve Isaque como filho? E por que no final do versículo fala seu unigênito? Se referindo ao único filho. Exatamente. Então nós vemos que Isaque, que é chamado de unigênito de Abraão, e nós sabemos que ele não tinha apenas Isaque como filho, então este versículo não pode, a rigor, nos dar a ideia de que ele era, de fato, um filho único. Porque, aliás, quem que era o primogênito? Ismael. E isso mostra que o termo unigênito abarca outros significados. Em que sentido, então, Isaque era o unigênito? Porque ele era o único e singular filho de Abraão. A ideia de um relacionamento íntimo, né? De um relacionamento diferente entre pai e filho, está implícita nessa passagem. Então aqui não está em questão a ordem de nascimento de Isaque, mas a sua posição diante do pai, a sua singularidade. O mesmo se dá com Cristo em relação ao pai. Sendo então o primogênito e unigênito, ele torna-se herdeiro de todas as coisas. Subentendendo então que todas as coisas estão sob o seu poder, né? Todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Agora nós vamos falar sobre o princípio da criação, né? Que Jesus era o princípio da criação. Apocalipse 3, versículo 14, irmã Nalva. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Se nós formos ver essa palavra, né, do princípio da criação de Deus, a palavra grega aqui seria arché, na verdade, né? Traduzida por um princípio em muitas traduções da Bíblia, que significa governador, soberano, que significa a origem. Assim, diversas passagens bíblicas atestam a eternidade de Cristo, porque ele
é o Criador. E Ele é o sustentador de todas as coisas. Então fica evidente que entender esta palavra arqué como o primeiro de uma série de criações, neste caso em particular, é pedir demais, na verdade, né? Se Ele criou todas as coisas e Ele as sustenta, o termo origem cai como uma luva para o contexto, né? Então, assim que o tempo, princípio, ele deve ser entendido lá nesse versículo que nós lemos, Apocalipse 13:14. E é bom também lembrar que na tradução dos Testemunhos de Jeová, na tradução do Novo Mundo, a expressão arqué é usada em relação a Jeová, como princípio. Se Jeová para eles é eterno, e quando nós vemos aqui falando de Cristo como princípio, arqué, qual a diferença? Porque é uma palavra no sentido de que dá uma fonte de origem, de começo. Abram aí Apocalipse capítulo 22, versículo 13. E eu coloquei para os irmãos, na primeira folha aí, o versículo da tradução do Novo Mundo. É a tradução que eles fizeram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Os irmãos estão vendo que atrás do o primeiro tem um Pzinho aí? Um P minúsculo na primeira folha? Então esse P minúsculo aqui são as referências marginais, né? Eles fazem as referências da Bíblia, da própria Bíblia deles, com outros textos na Bíblia, na tradução deles. E eles usam como uma referência a esse versículo Isaías 44:6. E tem aí na folha. Assim diz Jeová, o Rei de Israel e seu resgatador. Jeová dos exércitos, sou o primeiro e sou o último, além de mim não há. Esse primeiro aqui é essa expressão arqué. E eu coloquei a tradução original embaixo. Os irmãos estão vendo aí que está em grego. Eu sou o Alfa e o Ômega. Não, na verdade é do versículo Apocalipse 21:6, que eles também fazem referência. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, coloquei em negrito a palavra arqué aí, e o último, o princípio e o fim. Embaixo desse versículo eu coloquei o que significa, né, essa palavra no grego. O começo é a origem, a pessoa ou a coisa que começa, a primeira pessoa ou coisa numa série. Aquilo pela qual algo começa a ser, a origem e a causa ativa. Então, se Cristo foi criado, Jeová também foi criado? Porque usaram a mesma palavra e usaram inclusive a mesma referência para falar de Cristo e para falar de Jeová. E na própria tradução deles. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Coloquei aí para os irmãos também. Quem pode ler para mim o versículo na nossa? Depois nós vamos ler no original, do grego. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Paulo está falando de quem aqui, irmãos? De Cristo, né? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o arqué, primogênito. É o princípio, o primogênito dentre todos os mortos. Então nós vemos aqui que não tem diferença. A mesma expressão usada por Jeová é a mesma expressão usada para se referir a Cristo. Então nenhum dos textos, nenhum desses termos pode significar, né, pode ser usado para defender a ideia de que Jesus é um ser criado. Nenhum desses versículos pode ser usado para defender a ideia de que Jesus foi criado. Filho de Deus. Subentende-se que, por ser filho de Deus, para os testemunhos de Jeová, ele é inferior. Marcos capítulo 1, versículo 1.
Irmã Nalva, Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi. Esse termo, esse versículo é usado também para indicar a inferioridade do filho em relação ao pai, pois um filho não pode ser igual ou maior que seu pai, alegam. Só que isso não faz o menor sentido, porque se nós formos ver na Bíblia, Jesus também foi chamado filho de Maria. E ele é menor que Maria? Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Pode ler, Manalva? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então nós encontramos Jesus chamado filho de Maria. E nem por isso ele é menor que Maria. Nós encontramos também Jesus sendo chamado filho de Davi. Marcos capítulo 10, versículo 48. Marcos capítulo 10, versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. E Jesus também foi chamado de filho do homem. Mateus 25 e 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém. Então, por ele se referir a filho de Deus, e quando nós encontramos na Bíblia ele sendo chamado de filho de Maria, filho de Davi, filho do homem, ele pode ser considerado inferior a Maria, Davi ou ao homem? Então, a primeira expressão filho de Maria tem o significado, né? O significado de filho mesmo, no comum da palavra. Que ele era filho de Maria em sentido biológico. E ser chamado de filho de Davi pode significar não somente que ele é seu descendente, mas que ele é participante da linhagem real de Davi. E o título Filho de Homem aponta para a humanidade assumida por Cristo. Aponta para a humanidade assumida por Cristo. Ou seja, ele participou da natureza humana, contudo, sem pecado. E, finalmente, nós vemos Jesus sendo chamado Filho de Deus. Não porque ele é inferior, mas porque ele é participante da mesma natureza divina do Pai. E em relação à alegação de que Cristo recebeu o nome de Miguel e o título de arcanjo. Um Deus, né? E esse Deus no minúsculo, como se fosse Lúcifer, que também era anjo, só que no sentido de ser poderoso. E eles alegam que é um Deus poderoso, mas nunca o Deus todo-poderoso como Jeová. E alegam ainda que Jesus e Miguel não são a mesma pessoa por duas razões. Enquanto que em Daniel, capítulo 10, versículo 13, Miguel é chamado de um dos mais destacados príncipes. Só que isso na tradução do Novo Mundo. Na tradução do Novo Mundo, Daniel, capítulo 10, versículo 13. Só que antes da gente ver sobre isso, eu coloquei para os irmãos, inclusive, irmãos, os irmãos viram que eu coloquei aqui o endereço do site. Eu coloquei o endereço do site. Esse site aqui é o próprio canal deles, lá dos Testemunhos de Jeová, explicando do porquê eles acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel. E o que eles falam? A criatura espiritual chamada Miguel é mencionada poucas vezes na Bíblia. Mas quando é mencionada, está sempre em ação. No livro de Daniel, Miguel guerreia contra os anjos maus.
Na carta de Judas, ele tem uma disputa com Satanás. E em Apocalipse, ele guerreia contra o diabo e seus demônios. Então, por defender o governo de Jeová e lutar contra os inimigos de Deus, Miguel faz jus ao significado de seu nome. Quem é semelhante a Deus? Que é o significado do nome de Miguel. E eles questionam, mas quem é Miguel? Há casos em que as pessoas são conhecidas por mais de um nome. Por exemplo, o patriarca Jacó é conhecido também como Israel e o apóstolo Pedro como Simão. Se os irmãos quiserem, tem a referência aí depois. Da mesma forma, a Bíblia indica que Miguel é outro nome de Jesus, antes e depois da sua vinda na terra. Vejamos algumas razões bíblicas para chegarmos a essa conclusão. Arcanjo. A palavra de Deus fala de Miguel, o arcanjo, lá em Judas 9. Esse termo significa o anjo principal. Note que Miguel é chamado de o arcanjo. Isso sugere que existe apenas um anjo assim. E de fato, a palavra arcanjo ocorre na Bíblia apenas no singular, nunca no plural. Além do mais, o cargo de arcanjo se relaciona com Jesus sobre o ressuscitado Senhor Jesus Cristo, lá em 1 Tessalonicenses 4,16. E diz, o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo. A voz de Jesus é descrita aqui como de arcanjo. Portanto, esse texto indica que o próprio Jesus é o arcanjo Miguel. Então, eles fazem essa comparação de Daniel capítulo 10, versículo 13, e essas outras referências desses versículos para dizer que que Jesus, na verdade, é Miguel e que Miguel é Jesus. Só que no próprio versículo deles aí embaixo, podem ler aí, Daniel 10 e 13, na tradução deles. Mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou em oposição a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu permaneci ali com os reis da Pérsia. E eles fazem essa referência aí no P. E essa referência é lá do versículo 18, versículo 18, capítulo 1 de Colossenses. O irmão Renato pode ler para nós? Colossenses, capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o príncipe e o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Bem, então nós temos aqui que, quando fala de princípio, de primogênito, está dizendo que Jesus tem a primazia, que ele é o principal. Só que na tradução deles, nós vemos que Miguel não era o principal. Porque aqui está dizendo que é um dos príncipes mais importantes. Um dos príncipes mais importantes. Então nós vemos, Miguel não é o principal. Ele não é o primaz. Só que quando nós vemos lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, nós vemos que Jesus tem primazia. Que ele é o principal. E outro ponto que eu quero traçar com os irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11, a irmã Alva lê para mim esse versículo, Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11, Renato, abre em Marcos capítulo 1, versículo 25 ao 27, fazendo um favor. Irmã Alva, Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11, e o Renato, Marcos capítulo 1, versículo 25 ao 27. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém. Renato. Repreendeu-o Jesus, dizendo,
cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Irmão, qual é a diferença aí de Jesus para Miguel? Se a gente for lá em Judas, nós vamos no versículo 9, nós vamos ver que Miguel, em nenhum momento, se atreveu a censurar o diabo. Miguel não teve essa ousadia. Só que quando nós lemos de Jesus, em Mateus 4:10 e Marcos 1, 25 ao 27, o que nós encontramos? Jesus repreendendo. E o que o anjo Miguel fez? Qual foi a sua atitude? Ele entregou para Deus a responsabilidade. Então nós vemos que Jesus tem essa diferença de Miguel, a autoridade absoluta sobre Satanás. Então não são os mesmos. João capítulo 1, versículo 1, e eu coloquei para os irmãos aí, também na folha, na tradução do Novo Mundo, João capítulo 1, versículo 1. Irmão Renato, pode ler para nós? E os irmãos reparem bem nesse versículo e vejam se os irmãos acham alguma diferença aí na tradução deles. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. O que veio a existir por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. Lembra quando nós vimos a alegação dos testemunhos de Jeová de que a doutrina da Trindade era pagã justamente porque eles acreditavam que nós cremos em vários deuses? Por que eles consideram Jesus um Deus no minúsculo? Então aqui nós teríamos dois deuses na própria tradução deles. Porque ele é diferente do Deus Jeová para eles. E por que eles então consideram esse Jesus um Deus? Tem uma referência e também essa referência tem um Czinho na frente desse um Deus aí, que são a referência que eles fazem. Esse Czinho direciona, por exemplo, a Isaías capítulo 9, versículo 6, se referindo a Cristo. Só que eles não se deram ao trabalho de modificar esse versículo. E aí nós encontramos uma tremenda discrepância. Olha lá, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros, e ele receberá o nome de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. De quem está falando, irmãos? Jesus. E se nós olharmos esse Deus poderoso aqui, que nós fizemos o estudo, é Jeová. Como que Cristo vai ser chamado de Jeová? E eles mesmos fazem essa referência e eles ainda não acreditam. Olha em Isaías capítulo 11, versículo 2, que eles fazem referência, inclusive, tem um F na frente do Deus poderoso aí. Esse F é direcionando lá para Isaías 11, 2. E esse versículo diz: e o Espírito de Jeová estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, e o Espírito de conhecimento e do temor de Jeová.
na própria tradução deles, se referindo a Cristo, como Espírito de Jeová estando sobre ele. O que nós vemos, irmãos? Que não há dúvidas, né, de que a doutrina da Trindade significa, né, que existem 3 pessoas no único Deus verdadeiro e que mesmo através de todas as modificações que eles buscam fazer, há contradições da parte deles. Cada uma dessas pessoas é distinta, sim, uma da outra em suas características pessoais, mas elas são iguais em poder e em glória. Amém? Nós vamos agora passar para a leitura dos versículos, só para a gente fazer então o fechamento. Nós vemos que durante esse estudo nós vimos que Deus, sim, Ele é um só. Ele é o único Deus. Então vamos começar, irmão Pedro, Deuteronômio 6:4, e pode ler em seguida, tá, irmão? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim, eu mato. Isaías. E eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Amém. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi. Isaías 44:6. Para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor. O Senhor, eu sou o primogênito e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Cada uma dessas pessoas é chamada Deus. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. João capítulo 1, versículo 1. No princípio eu era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Cada uma dessas pessoas é descrita como Deus. O Pai, Isaías 44:24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus, e espraio a terra por mim mesmo. O Filho, João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Espírito Santo, Jó capítulo 26, versículo 13. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Cada uma dessas pessoas é descrita como eterna. O Pai, Salmos 93:2. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. O Filho, Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas
são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E o Espírito Santo, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Cada uma dessas pessoas é descrita como inspirada. O Pai, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O Filho, 1 Pedro 1, versículo 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram na graça que vos foi dada. Indignado de que tempo ou em ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava nele indicava anteriormente testificado o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que ele havia de seguir. E o Espírito Santo, 2 Pedro 1 e 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é descrita como onipresente. O Pai, Jeremias 23 e 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijo de um modo que eu não o vejo, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? O Filho, Mateus 28 e 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. E o Espírito Santo, Salmo 139, do 7 ao 10. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se tu subir ao céu, lá tu estarás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Cada uma dessas pessoas é descrita como onisciente. O Pai, em Jeremias 17 e 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. O Filho, João 2 e 24. E o Espírito Santo, 1 Coríntios 2, 10 ao 12. Cada uma dessas pessoas é descrita como onipresente. Onipresente. O Pai, Mateus, capítulo 19, versículo 26. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. O Filho, Hebreus 1 e 3. A qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. E o Espírito Santo, Romanos 15 e 19. Pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus. De maneira que desde Jerusalém e arredores até
o Ilírico, tendo pregado o Evangelho de Cristo. Cada uma dessas pessoas é descrita como santo. O Pai, Abacuque 1:12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. O Filho, Atos 3:14. Mas vós negastes o santo e o justo, e o pedistes que se vos desse um homem homicida. E o Espírito, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Cada uma dessas pessoas é descrita como ressuscitador. O Pai, 1 Tessalonicenses 1:10. Vós e Deus sois testemunhos de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para conosco, o que crestes. O Filho, João 2:19-21. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai o templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. E o Espírito Santo, Romanos 8:11. Esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Cada uma dessas pessoas é descrita como a verdade. O Pai, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para conosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém. O Filho, João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o Espírito Santo, João 14:17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Cada uma dessas pessoas é descrita como dirigindo os crentes. O Pai, Deuteronômio 32:12. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. O Filho, 1 Coríntios 10, 1 e 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E o Espírito Santo, Isaías 63, do 11 ao 14. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que fez subir o mar, mas os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele, para fazer para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelo abismo, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce do vale do Espírito lhes deu descanso, assim guiastes o seu povo, para que te fizeres um nome glorioso. Cada uma dessas pessoas atrai o povo para si. O Pai, João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O Filho, João 12:32.
E eu, quando for levantado da terra, todos o atrairei a mim. E o Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é descrita como preservando a salvação dos cristãos. O Pai, em João capítulo 10, versículo 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O Filho, em João 10, 28. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E o Espírito Santo, Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. E cada uma dessas pessoas é descrita como santificando o cristão. O Pai, em João capítulo 10, versículo 29. Meu Pai que nos deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. O Filho, em Hebreus 2 e 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamares irmãos. E o Espírito Santo, 1 Coríntios 6 e 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Obrigado, irmãos. São versículos que podem nos dar, irmãos, uma profundidade de conhecimento, né? São versículos que nós podemos levar para a nossa vida sempre, né? E através deles nós podemos demonstrar a todos que pelo que nós cremos, na esperança da nossa fé. Que Deus nos abençoe.